mais um Sirva-se aqui. E agora vamos ter um papo aqui com o Diogo, do Lapanata. Cara, um dos grandes papéis do Sirva-se, bicho, na minha opinião, além de entretenimento, é mostrar gente que, porra, fez acontecer, saca? Saiu do zero, ou como você falou agora, do negativo. Do negativo. E fez algo relevante, algo inacreditável, né? E pra mim, cara, o Lapanata é a melhor empanada que tem disponível aqui no nosso mercado. Valeu. E eu fiquei abismado quando eu descobri que você não sabia nem o que era empanada quando você começou a fazer, né? É isso. Conta essa história aí pra gente, bicho. Vou contar, cara. Pô, primeiro, brigadão pelo convite. Tô amarradão de estar aqui. Você sabe que eu gosto pra caramba de você, não tô falando porque tem gente vendo aí. Pelo menos hoje tem umas 80 pessoas vendo. Então, não é por causa disso que eu tô falando. E, cara, é isso, assim, a minha história na gastronomia, acho que ela começa pelo mesmo motivo que, assim, muitas pessoas começam na gastronomia, que é ver a gastronomia como uma saída ali de vir de outros mercados, outras áreas e ter a gastronomia ali como uma possibilidade mais fácil de iniciar. Acho que eu vejo muito isso. Veio? Cara, eu trabalhava na construção civil, tá? Numa empresa do meu pai, trabalhava com ele e tal, e enfim, desenvolvi um projeto, a gente trabalhava com piso, assim, não tem absolutamente nada a ver. E aí, por um acaso, eu acabei quebrando, uma falta de sorte, falta de produção, então, enfim, quebrei, e aí eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, né? E foi realmente num momento, assim, bem ruim de grana geral, assim, eu tava totalmente sem grana e, assim, e a galera em volta, sabe, aquela galera que é a primeira ali que vai te ajudar, tava geral mais ou menos no mesmo barco, assim, tava todo mundo ruim, e aí, cara, assim, a gastronomia foi o... E como é que a empanada surgiu na sua vida, assim? Foi meio mágica? O que foi? Cara, então, isso foi meio... O que aconteceu? Eu tava eu fui no Uptown, lá na Barra, no mercado de produtores. Não lembro o que eu fui fazer lá. E entrei no mercado de produtores, tinha acabado de inaugurar. Foi 2016, 2017, não lembro. 2016, eu acho. Tinha acabado de inaugurar. E tinha um amigo meu que tinha uma operação lá e já tava rolando. E aí quem era o cara? O Fernando. Fernando, o nome dele. De qual empresa? Ele tinha uma operação chamada Casa Brasileira. Era um bar, era um stand que funcionava como bar. Entendi. Né? E tava rolando lá, enfim, eu encontrei ele por acaso. E ele é irmão de um amigo meu de faculdade, a gente tinha bastante contato, assim, e tal. E aí a gente conversando, e eu sou aquele cara que, enfim... sentado do meu lado no metrô e me der 5 minutos, tu vai saber a minha história toda. Então, eu já conhecia ele, troquei aquela ideia com ele, falei e tal. E aí, ali na hora, ele falou, pô, cara, a gente acabou de abrir aí, o pessoal da administração do shopping me ofereceu um outro stand. Sem luva, sem nada. Pegar e já montar. Já você não tava fazendo nada? Não, tava paradão. Falei, cara, então fechou, vou montar uma operação. E foi muito rápido. Tipo, ele falou isso pra mim num dia, eu já fui pra casa pensando... no que fazer. Dia seguinte, 2 dias depois, eu virei pra ele e falei, cara, vamos pegar esse ponto aí. E beleza, aí ele me ligou e falou, vem aqui no shopping. E eu fui achando que a gente fosse trocar uma ideia. Só que a gente já foi direto na administração, sentou com o cara da administração, que já conhecia ele. E o cara da administração, assim como a gente tá aqui agora, falou, tá, beleza, e qual é a operação que vocês têm? Aí eu esperei ele falar, porque eu não tinha nenhuma, não fazia ideia. E ele também não falou nada, ele falou, não sei, a gente vai ver aí e tal. Aí nessa eu falei, cara, vamos fazer então hambúrguer. Porque eu falei, cara, eu acho que é uma coisa que todo mundo eu come. Consigo fazer, assim, sei lá, não sei. Aí sugeri, o cara falou que não podia, óbvio. Que já tinha outras operações. Já tinha e tal, Aí depois eu sugeri, acho que pizza, fatia, não, também não pode. Também já tem. Tipo, nessa altura o cara já falou, pô, esse cara que tá fazendo o que aqui, né? Ele não sabe nem o que ele vai fazer. E esse meu amigo, que é chefe de cozinha, né, que é da área,
eu acho que a mãe dele, e aí, tipo, uma ligação nada a ver, mas a mãe dele tinha uma pousada em Búzios. E o cara da administração sabia disso, ele tinha uma certa intimidade com ele, já se falava e tal. E o cara, do nada, da administração do shopping falou: pô, cara, por que vocês não fazem empanada? Porque lembrou, Caramba, a pô, lá ideia em veio do Búzios tem cara. empanada pra caramba e tal, faz empanada. Também tem argentino saindo pelo ladrão daquele E o cara lugar. falou, pô, cara, tem muito tal, não sei, enfim, Búzios tem muito República argentino. da Argentina. Tem, toda vez que eu falo empanada, a galera sempre fala assim, pô, eu lembro que tem lá em Búzios e tal, beleza. Só que real, assim, não é papo, eu não sabia o que era. Sabe quando fala alguma coisa pra você e vem na tua cabeça? Pra mim veio alguma coisa empanada frita, tipo, falei, porra, beleza. Aí a gente falou lá, ele, pô, beleza, boa ideia. E eu perguntei pra ele, falei, cara, tu acha que é uma boa? Aí ele, não, é legal. E aí eu fui pesquisar, tipo, jogar no Google pra ver a imagem. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, beleza. Não tem ninguém ouvindo não, né? Eu falei assim, cara, é um pastel de forno. Eu falei, cara, beleza, vou montar um stand de pastel de forno. Não vai dar certo, mas ok. E fui. Beleza, fui. E nesse dia, cara, até a gente inaugurar o stand, foi tipo, sei lá, 10 dias, assim. Caramba, tu aprendeu a fazer a empanada em 10 dias. Não, eu não até aí eu não sabia fazer nada, cara. Eu não encostava em nada. O cara era chefe de cozinha, entendeu? Só que detalhe, tipo assim, eu não tinha um centavo. Não tinha um centavo. Real, assim, não tinha. E aí foi aquela parada de começar a dar um jeito, cara. Até hoje eu falo assim, meu irmão, a única parada que dá um jeito é dinheiro. Aí, pô, sou assim, é mole. Não, mas, cara, dinheiro ou tu pega emprestado, ou tu faz um empréstimo, tu vende um negócio e tal. Claro, pra quem tem, né, ali o mínimo de acesso. E o mínimo de acesso eu tinha. Liguei pra minha irmã, acho que na época fez uma jogada, tipo, cara, minha irmã tinha um carro, meu irmão comprou o carro da minha irmã financiado, aí eu peguei o dinheiro, fui pagando financiado, sabe, essas paradas? Foi nessa, cara. Peguei, montei o stand com o meu dinheiro, assim, montei lá, comprei os equipamentos, e a primeira empanada que eu comi na vida foi no dia que a gente montou o stand, a gente foi começar a fazer os testes lá pra saber o que era. E ele que fez a massa. O teu amigo. Ele que fez tudo, assim, foi Mas ele tinha acesso a uma receita original zona, então. Eu lembro que... Enfim, porque a tua receita é incrível, né? Então, mas aí eu lembro que quando a gente tava conversando, apesar de eu não ter nenhuma noção e tal, eu sempre tive um pensamento, e isso aí eu vou falar isso e você vai se identificar na hora, e ao contrário, assim, quando eu te conheci, eu me identifiquei na hora com esse ponto, entendeu? Que é pra mim fundamental, e tenho certeza que você vai concordar. Que na gastronomia eu vejo assim, não importa o que você faça, não importa real, assim, se você faz, né, se você tem um restaurante, muito conceituado, se você tem uma lojinha ali pequenininha de salgado e tal, cara, tu tem que ter, assim, qual é o melhor ingrediente? Qual é o melhor processo? Qual é o melhor jeito de fazer? Eles foram atrás de colocar uma qualidade incrível no melhor da parada é o ponto de partida. Esse é o mínimo que você vai fazer. E quando a gente começou a operação, eu já entendi, e assim, não é um demérito do cara, entendeu? Mas eu já entendi que esse não era o conceito que estava na cabeça dele. O conceito dele era ter um custo ali menor para conseguir vender e tal, e ter o lucro. Beleza, é um tipo de pensamento, mas que não era o meu. E aí rolou a parada do Uptown, ficou lá. Foi o feeling total, né? Assim, não deu certo economicamente, mas não por causa do produto, assim. Eu acho que o lugar não combinava muito, enfim, várias questões. Mas aquilo ali me serviu para eu perceber que eu tinha ali um business e que era um produto que era muito mais, muito mais aceito e muito mais conhecido do que eu poderia imaginar. Né? E porque muita gente passava e falava, pô, tem empanada? Caraca, que legal, empanada. Eu vi que rolava uma sinergia ali da galera com o produto, uma surpresa do produto tá ali, sabe? E de ter o produto ali. E daí foi isso. Aí a loja não deu certo, o stand não deu certo, beleza. E aí o que já tava ruim ficou pior, porque lembrando que esse era o negócio do financiamento e tal, tava pagando. Só que eu falei, beleza, mas eu tenho business, só que eu não posso ficar aqui, eu preciso colocar, tipo, melhorar minha produção e colocar conceito no negócio, eu tenho que ter conceito, eu tenho que, sabe, aí foi que eu pensei, falei, beleza, ele não quis comigo, falei, cara, não tô afim, beleza, e aí eu falei, preciso ir pra Zona Sul, preciso ir pra Botafogo, botei isso na minha cabeça e assim, sem nenhuma base científica, eu falei, cara, eu tenho que ir pra Botafogo. Só no feeling.
E aí eu passei numa loja, assim, minha história, e eu falo pra caramba, tá? Não, me interrompa. É isso aí. Mas a minha história ela é cheia de coincidências, assim, paradas que eu fui dando sorte também. E eu vi uma loja alugando, e assim, do lado do Fusca Bar. Na Rua do Sul ali? Não, ela na Capitão Salomão com a Visconde Caravelas. Naquele quadrilátero ali, né? Que tem o Traga, tem o Fusca Bar, tem o Cobre, sim. Enfim, tem vários, é muito movimentado. E tinha uma loja ali do lado do Fusca. Eu falei, porra, fui procurar saber, e o cara da imobiliária falou pra mim, cara, essa loja tá sem alugar há uns 2 anos, a proprietária não admite alugar pra nada de comida. Caramba. E por isso que ela tá fechada, porque ali era comida, não tem jeito. Né, tem um garagem do lado também, que é um restaurante muito maneiro. E aí eu falei, beleza. Aí fui no Fusca, falei com a dona Tereza, que é a dona do Fusca, né? Eu falei, olha, você não tem telefone da moça dona dessa loja? Ela mora aí em cima. Eu falei, você não pode me dar o telefone dela? Ela, não, porque todo mundo pede e ela pediu pra eu não dar o telefone dela. Eu falei, beleza, então eu vou deixar o meu, você entrega pra ela, por favor. E beleza, eu falei, nunca vai me ligar. Cara, deu um tempo, sei lá, um mês assim, ela me ligou. Do nada, no meio de uma tarde, falou comigo, contei uma história pra ela. Ela, beleza, chega aí então que a gente vai conversar. E foi isso, cara. Eu fui lá, conversei com ela, contei minha história. E aí e aí nessa conversa rolou uma coincidência assim muito doida. E ela sempre lembrava disso quando a gente conhecia, que a mãe dela, acho que era a mãe dela, estava tendo um problema de saúde, de câncer e tal, estava tratando, e o que ajudou muito ela foi uma pomada que ela passava e tal. E essa pomada é do meu tio, era uma empresa do meu tio. E era uma empresa, na época era um produto pouco conhecido, tal, hoje já é bem conhecido, mas era um produto pouco conhecido, e quando eu falei isso pra ela, e eu não sei nem como o assunto chegou assim, e eu devo ter falado pra caramba, eu devo ter contado um monte de história pra ela. Quando chegou, ela se emocionou e falou, cara, minha mãe usou esse produto, nossa, e aí ali eu já falei assim, porra, ela foi com a minha cara e tal. E aí foi isso, aí eu montei a loja, tá? Assim, eu tava sem grana lá. Nessa foi pior ainda, né? Tava no negativo, foi no negativo ao quadrado. Nessa foi pior ainda. Porque eu aluguei no nome do meu primo, porque eu não conseguia alugar do meu nome, meu fiador foi o meu tio e tal, e eu aluguei a loja sem ter um centavo real, pedi pra ela 3 meses de carência pra fazer a obra, ela me deu, eu não tinha 1 centavo no primeiro mês, 1 centavo no segundo mês, e consegui um sócio faltando, sei lá, 15 dias pra vencer o último. Quem era teu sócio? Cara, meu sócio era um camarada meu, assim, um cara que comprou, ele tava parado, tinha uma grana, era pouquíssima grana também, tipo, eu não tinha muita noção de gastos, para então o dinheiro que eu tava pedindo, assim, era meio que sem planejamento. Nada, assim, e isso, eu não me orgulho disso não, tá, tipo, eu não faria isso de novo. Até pra chegar onde você chegou, tem que ter um planejamentozinho, Não. Né? Depois, com certeza, você já... Sim. Foi fazendo de uma outra forma, Sim, né? hoje eu olho pra trás e eu vejo um monte de erro, óbvio, né? Mas aí também é aquela questão de quem não arrisca não petisca também, né? A minha vida é um misto de responsabilidade, sorte muita gente vai se identificar com isso, cara. Isso. Muita gente vai se identificar com essa vontade, essa coisa de, cara, preciso fazer, sei que vai dar certo, vamos embora e vamos dar o sangue aqui, vamos fazer acontecer, né? E vamos vendo como é que a gente vai se adaptando aqui às coisas que vão aparecendo. Isso, e aí foi isso, cara, eu inaugurei a loja, consegui e tal, cara, foi assim, até hoje, eu tinha, né, 2 meninas trabalhando, que começaram esse dia na loja, então, com você que foi dia hoje? 1º de setembro de 2018. 1º de setembro de 2018 eu inaugurei a loja. Elas estão comigo até hoje, estão na fábrica as duas. Hoje estão na fábrica comigo. Mas assim, até hoje elas lembram desse dia e realmente acho que foi um dos dias mais insanos da minha vida, porque a loja inaugurava às 6 da tarde. Eu marquei com uma galera, óbvio, tem um monte de primo, um monte de amigo, então eu chamei todo mundo e tipo, a galera foi, né, pra dar aquela força, mas assim, 6 horas inaugurava a loja, tipo, 4 horas da tarde eu tava tentando ligar o cilindro de abrir massa, que eu não sabia mexer nele. Era esse nível. Enquanto tinha um cara martelando aqui madeira. E a gente tava fazendo os recheios no Fusca, porque
Eu tinha que... Sim, coisa de maluco, assim, de maluco. Mas deu certo. Inaugurei lá 6h30, 7 horas, tal, um dia antes de vencer o aluguel. Um dia antes de vencer o aluguel? O aluguel venceu no dia seguinte. O aluguel era baratinho? Ah, cara, era, assim, né? Não era, eu acho que na época era uns 3 mil e pouco. Não era tão... espaço pequeno, né? Bem pequeno. A loja tinha 18 metros quadrados, sem gás e sem exaustão. Caramba. Então, a exaustão fui eu que fiz, eu inventei lá, peguei um exaustor e tal, eu coloquei um cano, não sei o quê, e tipo... Mas exaustão mais simples, né? E eu não tinha nem noção que a tampa que fechava a exaustão era tipo um armário, com uma tampa de madeira. Aí, tipo, a vigilância uma vez foi, ela falou, cara, você tem madeira. Aí eu falei, não, vou trocar isso. Tipo... Vai se adaptando, ganhando conhecimento. E assim, então realmente eu não sabia. Isso são coisas que, tipo, ninguém precisa fazer. Pô, é o mínimo que você faz. Você tá ali, não, o que eu preciso, né? Mas na época era o que dava. Mas sem grana também não tem como fazer muita coisa. Fiz muita coisa, assim, muita coisa de reaproveitada, tipo, de madeira e tal, com amigos meus que me ajudaram, que me deram, assim, material. E aí, no primeiro dia você faturou quanto? Eu faturei o que precisava ali para pagar. Aí no domingo a gente não abriu. Falei, cara, não tem condição de abrir amanhã. Vamos segurar a onda, vamos organizar a casa e tal e reabrir. E aí foi, cara. Aí assim, aí eu reabri na semana seguinte e tal. E aí eu consegui ir fazendo. Mas era uma loucura. Você mesmo que fazia, massa? Sim. Trabalhava eu e mais duas. Mas aí você manteve a receita do teu amigo lá ou já nesse momento já tinha adaptado a receita? Não, assim, a receita eu mudei muito pouco, tipo, as proporções, né? Porque a minha massa, ela é farinha, água, sal e a gordura. A gordura. Beleza? Então, o que eu fiz foi, nesse primeiro momento, naquele primeiro, que nem chamava Lapanata, no hospital nem chamava Lapanata, era outro nome. Lá, eu lembro de uma frase dele, assim, e ele falou, nos primeiros dias, ele falou assim, cara, eu perguntei, e a massa, como é que faz, né? Eu não entendia como é que era a complexidade do parada. Ele falou, cara, é farinha, água, sal, farinha, água, sal e uma gordura. A gente bota aí azeite, óleo, manteiga, e só essa frase pra mim já não fazia sentido nenhum. Eu falei, cara, porra, eu não entendo muito de cozinha, mas assim, é meio estranho alguma coisa poder ser feita com qualquer coisa, sabe? Não dá, tipo, tem que ter. E aí foi uma pesquisa simples, né? E aí eu falei, não, cara, empanada tradicional se faz com banha de porco. É assim que se faz. Você pesquisou isso? E sim, aí foi pesquisa. E aí, cara, quando você faz uma pesquisa simples, e aí por isso que assim, eu também não tenho muito problema em falar, tipo, tua receita e tal. Cara, se qualquer pessoa parar, tirar um final de semana e testar, ela vai pegar 5 opções de gordura, 5 opções de farinha, então vai misturar e ela vai chegar no... Mas você guarda ali qual é a farinha que você usa? Só uso uma... sim, eu já usei alguns tipos de farinha, tá? Hoje eu trabalho só com um tipo de farinha. É uma farinha... E um tipo de banha. E um tipo de banha. Eu uso uma farinha que é 0000, Argentina, e é importada, né? Essa farinha. E a banha de porco, que eu tive um pouco mais de dificuldade, porque quando eu tinha uma produção pequena, a gente... Tinha que comprar uma quantidade grande. Eu usava banha de porco, às vezes artesanal, que aqui no Rio, tipo, assim, é um produto que é muito, muito, muito bom de você usar. Tipo, é um ouro, né? Que é uma banha quem me fornecia era o Raj, do espírito de porco. Não sei se você conhece. Todo mundo conhece o Raj. Espírito de porco é o que faz aquela porqueta nas feiras e tal. Todo mundo conhece o Raj. Pô, aquela porqueta minha boca aguou aqui, só de lembrar. Ele é foda, o produto dele, ele é muito maneiro, assim. E ele me fornecia a banha. Eu fazia empanada, cara, por isso que rolou uma mudança também. Quando eu fui pro Maitá, quando eu abri a loja ali em Botafogo, Maitá, era uma parada que a gente assava a empanada na hora, beleza? Que isso, hein? Entregaram, até que enfim. Olha só, hein? Pô, deixa eu ver se chegou bonita. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui de leve, porque... Se deu bem hoje, hein? Pra ver se estão bonitas.
Vai lá, abre aí que o produto é seu, você que tem que falar. Deixa eu ver aqui, ó. Estão no padrão. Quando você fala de padrão, o que você procura no teu produto? Cara, a gente, ao contrário de que muita gente imagina, os queimadinhos são desejados, né? É mais ou menos a mesma lógica da pizza, cara. Ela tem que tá queimadinha. Vou mostrar uma aqui assim. Bota... Sei qual é no... acho que talvez... Deixa eu pegar uma aqui bonitinha aqui. Vou levar até a câmera aqui pra ver. Pegou bem aí, Dani? Então, cara... Sei nem se eles estão ouvindo. Aí, pega uma empanada aqui. Na hora de aparecer aí, cara. Aparece aí, figura. Toma aqui no momento delícia. Essa aí eu nunca apareço nessa câmera. A voz do além sou eu e o Vilaça que tá lá dentro. Pô, que honra, hein? Ó, carne apimentada, aquela lá. Essa aí é ricota, creme de espinafre e tomate seco. Pô, vou comer uma dessa aqui. Aí aqui tem frango, mignon com gorgonzola, cogumelos, que é vegana, e a carne tradicional. Vou deixar aqui pra galera. Eu vou comer depois a carne apimentada, que é a única que eu ainda como. Pô, eu adoro com frequência. Vou comer enquanto você fala aí. Não, mete bronca aí. Bem, e aí o queimadinho, cara, já que você entrou nesse mérito, ele é uma questão, assim, prática. Porque vamos lá, galera. é a mesma lógica da pizza, beleza? Toda massa, né, ela tem o ideal é que ela asse na maior temperatura e no menor tempo possível, tá? Aí você tem que achar aquele equilíbrio. Para quê? Para que o interior, se você pegar a massa aí da lapanata, da nossa massa... O recheio tá super úmido, super saboroso. A ideia é que no meio ela esteja crua mesmo. E por fora bem assada, para que ela dê aquela sensação de crocante e ao mesmo tempo macia e fácil de você comer. Aí óbvio que tem o tipo de farinha que você vai usar e tal, isso influencia também, mas é basicamente isso. Você achar uma temperatura alta, tá? E um tempo para que ela asse por completo por fora, não fique crua, mas que mantenha o interior dela macio. E aí é a lógica da pizza. Então, assim, dificilmente você vai pegar uma pizza napolitana, uma pizza que foi assada numa temperatura correta, que ela não vai estar com a borda queimada. E aí ela vai estar com aquela sensação de casquinha, mas que você consegue comer fácil. É a mesma lógica. Então, o queimadinho tem que estar... Porque para eu não ter esse queimadinho aí, eu teria que assar ela a 200 graus, 250 graus. Só que ela levaria 12 minutos para ficar assada. E aí não... E aí ela vai assar a massa por completo. E ela vai ficar seca. Dura, seca, né? Sim. E a nossa empanada, ela assa em 3 minutos, entendeu? 3 minutinhos? 3 minutos. Entendi. Então, em todas as lojas são assim. Todas as lojas assam na hora. E ela tá ali pré-montadinha e só bota no forno pra ficar no padrão adequado. Isso. A gente funciona assim, a gente envia da fábrica para as lojas elas congeladas e cruas. Totalmente congeladas. Beleza? E aí eles têm uma geladeira que é adaptada lá com gaveta e tudo mais. E elas saem do freezer e vão para a geladeira para descongelar. Lentamente. Tá? Isso aí. E aí elas entram no forno descongeladas. Cara, que delícia, hein? Entendeu? Porque aí elas podem ficar 3 minutos. Nos demos bem. Se você... Hoje aqui... não, trouxe tem algumas aí, não vai faltar. Entendeu? E aí é isso, cara. Mas assim, posso voltar lá na loja para concluir o coisa. Quando concluí o pensamento ali, quando eu fui pro Maitá, eu fui já com essa cabeça do tipo assim, cara, eu preciso ter outro produto. Beleza? Eu preciso ter outro produto. Só que eu também não tinha técnica suficiente para desenvolver rápido de uma hora para outra. Então, e é uma dica também, assim, pra galera, que assim, eu sou um cara, assim, zero vaidoso, real. Então, eu lido muito bem e sempre busquei, tipo, escutar o que a galera falava. Para mim era fundamental. Então, eu sempre escutei muito. Então, quando eu tava lá no Uptown, eu sempre perguntava assim, e aí, cara, o que você achou? Quando eu via que a pessoa tinha falado que ele, gostei, mas não... Eu perguntava o porquê, explicava que eu não era, que eu tava ali, era novo. E aí acabava que a pessoa sempre falava, cara, tô achando a massa um pouco seca, tô achando a massa um pouco sem sal e tal. E assim eu fui, cara,
fui levando. Você teve algum mentor aí nessa evolução? Cara, eu não sei te dizer, eu tive a gastronomia me deu, assim, hoje, boa parte da galera que eu convivo, obviamente, Virou amigo, né? É da gastronomia. Então, assim, eu não vou usar mentor, mas a minha história também na gastronomia, a gente vai chegar lá, ela é, cara, totalmente ligada a um monte de gente que me ajudou. Muita gente me ajudou. E é isso também, por mérito meu também um pouco, de ser um cara, né, de bom relacionamento ali e tal, isso me ajudou pra caramba. Mas eu não diria que eu tenho um mentor não, mas assim, eu ficava na loja no balcão. Então, era isso, cara, tipo, tu tá ali, entendeu, no meio da tarde, comendo uma empanada, e eu te perguntar, e aí, cara, o que tu achou? Tu já comeu empanada? Não, já fui, na Argentina, já fui no Uruguai e tal. Eu falei, e aí, o que tu achou? Como é que tá a massa? E tal. Era isso que eu fazia, cara. Mas como é que foi a escolha do maquinário num primeiro momento? Porque, tipo, tava meio sem grana, comprou aquele maquinário que dava. Sim, que eu tenho até hoje, inclusive. Algumas coisas eu guardo até hoje, assim. Tenho até hoje. O forno, eu usei o mesmo, que era do Uptown, tá? E aí era um que havia sido sugerido por esse meu amigo. No Uptown, cara, eu não tinha nem maceira, eu fazia a massa na mão. Na mão. Nossa senhora. O Diogo da curadoria, tu conhece ele? Não, pessoalmente não. Não, mas tu sabe quem é? Sei. Tá perdendo muita coisa não, mas ele é meu amigo de antes da gastronomia. A gente se encontrou no Uptown e o nosso stand era um do lado do outro. E a gente era amigo de antes. E aí a gente se encontrou no Uptown, eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Porque ele não era da gastronomia. Ele, não, eu tenho um stand de pastrame e tal. Eu não fazia ideia do que era pastrame. Eu falei, pô, legal, cara. Aí ele perguntou pra mim, eu falei, não, tem um stand de empanada. Ele, você empanada aqui? Aí foi surpresa pros dois. Aí daqui a pouco a gente se encontra, era um stand do lado do outro. Tipo, loucura. E ele, cara, um dia e até é maneiro tu trazer o Diogo aqui também. Gostaria muito. Porque a história dele é muito legal, cara, também, sim. E aí a gente, começou ali no Uptown junto, ele, fazendo o sanduíche dele lá de pastrame, fazendo os pastrame na casa dele, o carro dele era cheiro de pastrame, ele cheirava pastrame e tal. É foda. E ele, cara, ele contando... Aroma de pastrame. Não, e ele contando sobre mim, cara, tipo assim, eu fico sem ar de tanto rir, porque ele falava assim, cara, às vezes eu saía lá do Uptown, tipo, sei lá, 11 horas da noite, mortão, eu olhava pro lado, e isso ele contando, ele conta isso, aí ele aponta assim pra mim, cara, tava esse cara suado, fazendo massa assim, eu achava na mão, cara, ele me zoava muito. Mas isso era mais falta de conhecimento do que de dinheiro pra comprar uma maceira, né? Óbvio, tipo, é difícil hoje eu olhar e falar assim, caramba, por que eu não comprei? E eu lembro que, olha como é que são as coisas, eu fui e chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais pra bater massa na mão. Pelo volume. Eu falei, não tem como. E aí a gente foi comprar, olha isso, cara, a gente conseguiu uma grana lá, porque também no Uptown era aquele negócio, né, cara? Dia após dia, pra pagar e tal, era super apertado. Cara, a gente foi comprar uma batedeira. Batedeira. Sim, normal, né? Só que a gente comprou um pouco mais profissional e tal, mas, cara, tipo, né, a batedeira, ela não é feita pra bater massa. Quebrou em quanto tempo? Bater na hora. Eu botei a massa, eu cheguei todo feliz. Cara, eu lembro que a gente foi buscar, tipo, muito longe. O lugar era muito longe. A gente foi buscar e tal. Eu tô dando risada aqui, mas eu tô pensando nesse desenvolvimento heróico, né? Não, aí eu liguei. Heróico, eu liguei e falei, minha vida tá resolvida, cara. Agora, mudou tudo. Agora eu tenho massa. Cara, eu fui ligar ela, saiu fumaça e nunca mais ligou. Caramba. Porque era, massa ali, cara. Pesada, farinha, água, né? banha e tal. Ela queimou na hora, assim. Queimou na hora, só fumaça e... Falei, não é possível, cara. E beleza. E quando eu fui pro Mai Tai, não, eu já fui numa coisa, eu tinha uma maceira de 5 quilos, pequena, uma vermelhinha assim, enfim, comprei no susto, assim, fui na Rua de Santana, e falei pro cara, eu não entendo nada, eu preciso disso, e compro com esse cara até hoje, com o Lucas lá da... Uma galera conhece ele também, o Lucas da Casa das Máquinas agora, Estação das Máquinas, compro com ele até hoje, me ajudou muito também, já várias coisas, falei, cara, tava precisando disso, ele falou, cara, mas isso existe, é só você ligar aí no site e tal, entra no site aí que você vai ver, o nome disso é isso,
compra lá, se você não tiver eu te indico um cara que tem e tal. Então, esse cara me ajudou pra caramba nesse ponto. Aí eu falei, cara, preciso de uma macieira e tal, preciso de abrir massa. A gente tinha um cilindro lá, pô, muito ruim. Aí ele me apresentou, falou, não, esse aqui, cara, custa. Eu falei, pô, beleza, um dia eu vou ter um desse, mas eu preciso de um muito menor. Aí eu fui comprando, mas no Maitá, cara, eu tinha a macieira, né, a amassadeira que chamam e tal, uma geladeira, um freezer e o cilindro de abrir massa. Eu não tinha nem fogão, porque eu não tinha gás na loja, então eu cozinhava tudo num cooktop, cara. Era um cooktop, eu tinha um cooktop pra só. Pra fazer todos os seus recheios. Todos os recheios. Claro que era um volume também não aquele muito grande. Da Tramontina guerreira, né? É isso aí. E eu fazia tudo no cooktop. Era isso. A gente fazia, batia massa e tal. Só que ali já era outra coisa, porque eu já tinha entendido que eu precisava desse conceito de ter uma parada assim, de verdade artesanal. Então a gente fazia, assim, com um monte de erro. E, de novo, assim, erro que a galera que estiver começando não precisa ter, né? Não tem por que ter, mas assim... Aprendam com os... não, total, pô, total. Porque, assim, por exemplo, eu não pesava empanada, tá ligado? A gente produzia ali no olho, tipo, bota aí. E, cara, isso aí... Aí eu perdi padrão. Não, você não... Pra quem trabalha com comida sabe que esse aí é a diferença do lucro e do prejuízo. É quanto que vai de recheio na tua empanada? São quantos gramas? Você não pode... Então, é isso. Aí... Cara, você tá dando uma aula aqui de força de vontade, de determinação e de como você, até por uma falta de conhecimento e planejamento, sofreu um pouquinho mais do que deveria, né? Sim, por isso que eu sempre ressalto assim, que é maneira a história, porque ela é cheia de, né, de vai, não vai, de arrisca, que é legal, mas eu sempre falo até hoje, cara, assim, é uma parada que eu gosto pra caramba de falar, porque, assim, eu gosto pra caramba de empreender também, é meu objetivo, assim, é o que eu gosto de fazer na vida, eu tenho, minha cabeça não para e tal, e eu me amarro nisso. E eu vejo um monte de gente começando e eu sempre falo isso, cara, é porque eu realmente sou meio fora da curva nisso, eu errei demais, porque eu também não pensei um monte de coisa, né? Mas isso é uma parada que todo mundo passa, cara. Total. Mas eu poderia ter sofrido menos. Eu conheci você através do Gabriel da Muda, né? Sim. E como é que ele entrou na sua vida? Porque, eu lembro dele inventando 1 milhão de coisas contigo, Sim. E te alavancando e te ajudando de verdade. O Gabriel... O Gabriel é o cara que eu queria muito ter aqui, né, Gabriel? Vou te ligar, hein, negão? Pra gente estar aqui batendo um papo aqui que você é foda. Vamos pedalar, hein, cara, inclusive. E o Gabriel, ele, cara, enfim, ele cruza a história da Lapanata, assim, cruza com ele em vários momentos, assim, em vários momentos, inclusive nessa ocasião, que foi da campanha que a gente fez. E aí eu sei que o podcast é teu e você que manda, mas eu vou chegar lá em 2 minutos. E aí assim, eu vou, né, na cronologia foi que eu continuei com a loja e fui, né, buscando, chegou a pandemia, né, e quando chegou a pandemia, ela chegou 1 mês antes da loja ficar no azul. Era o primeiro mês que eu ia ficar no azul, era o primeiro mês que eu ia conseguir, né, pagar as contas e sobrar alguma coisa ali. E veio a pandemia, beleza. E, cara, veio a pandemia, eu tinha uma loja de 18 metros quadrados que não tinha gás e tal. Eu falei, cara, ferrou, não sei o que eu vou fazer. Eu comprei muito as bandejinhas. Né? Foi eu não vou nem falar que foi a salvação, eu tenho muito cuidado para falar com isso, porque é muito foda você falar que, né? Alavancou na pandemia. Assim, muito cuidado para falar disso, mas o período da pandemia, ela foi uma virada de chave pra gente. Você vendeu mais na pandemia do que você vendeu antes? Bem mais, porque eu parei e comecei a vender congelado. E aí esse, assim, é uma coisa que eu também aprendi pra caramba, porque lembra que eu falei, eu sempre escuto os conselhos e tal, mas pra um lado, assim, pra receita e tal, sim. Pra outros eu escutava pouco. Então o Diogo mesmo da curadoria sempre falou pra mim, cara, esquece ficar com a barriga no balcão, cara. Teu negócio é loja, é fábrica, vai produzir isso, vende congelado. Ele sempre falou isso pra mim. E eu não fazia. Queria manter a qualidade máxima. Não queria congelar o produto. Congelar e tal. E aí veio a pandemia pra me,
né, entre outras milhares de coisas, e mostrar isso que não. E aí eu não tinha saído. Falei, beleza, vou vender congelado. Tá decidido. E eu nem testei, não fiz nada. Falei, cara, vou vender congelado. Vou fazer, vou assar, vou congelar, vou embalar e vou mandar pra casa da galera. Ponto final. Eu fiz. Só que aí, desculpa, eu tava lá ainda pensando o que eu ia fazer antes de fechar tudo. E aí eu tive uma... Pô, vou beber uma água aqui que eu vou ficar tossindo. Manda bala. Eu tive uma ideia que foi o seguinte, falei, porra, eu preciso divulgar mais, né? Falei, cara, quando você tá na gastronomia e precisa divulgar, e tu é amigo do Gabriel da Muda, você não pensa duas vezes, né? Até porque é um cara que né, a gente se conheceu... Queridão, né, nessa época a gente não tinha se conhecido há muito tempo, mas a gente já tinha, né, já tinha uma amizade e tal. E ele é aquele cara, assim, porra... Assim, pelo menos pra mim, eu posso falar dele e pra vários outros que eu conheço, que o que eu ligasse, assim, se eu ligar pra ele e pedir uma parada, ele nem responde, ele só pergunta como que é. Se você ligar pro Gabriel, ele te atende agora? Hoje é... Ele tá gravando o CD dele, né? Tá gravando? Tá em estúdio? Tá gravando o CD dele. Eu vou ligar pra ele aqui pra ver se ele vai me atender. Vai falando aí, liga pra ele. Se ele atender a gente dá um alô pra ele aqui ao vivo, não que é gravado, mas em tempo real. Tô ligando aqui, vou botar aqui pra... Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver. Pô, se não atender vai ficar mal pra mim, cara. Vai ficar mal nada. Não tá gravando, tá lá no estúdio lá. Tá gravando. Não, mas tá gravando tá ligando de vídeo, pô, que é pra ele aprender, pra ele atender. Daqui a pouco ele me retorna. Deve estar gravando. Mas ele deve estar no estúdio. E aí eu liguei pra ele e falei, Gabriel, seguinte, cara, tô ferrado aqui, tive uma ideia. Você vai fazer um sabor de empanada, beleza? Que você vai escolher, você vai cozinhar. Eu vou na tua casa, vou filmar, você cozinhando e tal, não sei o que. Tu divulga, beleza? E eu vou vender. E é isso. E eu tava pensando assim, cara, isso pra semana que vem pra resolver meus problemas. Aí ele, cara, beleza, já te ligo aí. E me retornou logo depois, falou, cara, tive uma ideia. Como ele teve essa ideia, eu não sei. Foi muito rápido. Ele falou assim, olha só, eu não sei cozinhar nada. Hoje ele já sabe, tá? Melhorou pra caramba. Dono da Fabro. Já melhorou bastante, mas na época realmente ele tava meio deficitário nesse ponto aí. Aí falou, cara, eu não sei cozinhar nada. Comer, ele sabe comer. Sim. O paladar do bicho é apurado. Aí ele falou assim, cara, eu não sei cozinhar nada, então eu vou te propor uma parada melhor. Eu vou ligar pra um camarada meu, vou pedir um recheio, já pronto, né? E eu tinha pedido pra ele fazer costela. Eu falei, pô, cara, faz uma costela, tu gosta? Ele, Aí ele me ligou e já falou, vou fazer o seguinte, vou ligar pro Fernando, do Zinho Beer, vou pedir pra ele uma costela, a gente faz, beleza? Você vai vender, e o lucro dessa empanada, a gente vai doar pra galera do samba. E você precisando do lucro. Não, mas assim, precisando do lucro, só que é o seguinte, cara, eu montava as empanadas de acordo com o pedido do cliente. Então, assim, ter o lucro, não ter o lucro dessas empanadas... Acabava vendendo as outras junto, né? Eu movimentava muito, valia a pena e enfim. E ele sugeriu isso. Ele falou, cara, vamos, galera do samba, galera, porra, os músicos, tá todo mundo muito ferrado, vai ficar todo mundo ferrado. Foi muito legal da parte dele isso. E a ideia foi dele, real, assim, toda dele. Aí eu falei, cara, porra, genial, beleza. E aí desse dia, cara, até, sei lá, pouco tempo atrás, essa foi a história da Lapanata, porque o que aconteceu, a parada começou a tomar uma proporção. Um rumo, porque a gente, uma proporção gigante, porque a gente começou, lógico, através do Gabriel, ligou, pô, o Fernando do Zinho Beer, ele doou, ele participou com a gente 2 vezes, cara. E aí, tipo assim, vale lembrar... doou o recheio? Sim, e vale lembrar que a galera que doou tava no mesmo barco, mano. A galera tinha restaurante e tal, ia fechar, ia parar, né? E ele falou, não, quanto que você precisa?
E aí, de novo, assim, ele não falou pro Diogo, ele nem me conhecia. Ele falou pro Gabriel, né, cara? E que é amigo dele pra caramba e tal. E aí ele falou, cara, quanto você precisa? Ah, tantos quilos. Beleza, só vir buscar aqui. Acabou. E aí foi assim, eu vou falar nome, eu sei que eu vou esquecer alguém que eu não poderia esquecer, mas assim, pô, o Fernando Zimber fez, o João do Adonis, cara, fez com polvo, entendeu? O cara me doou, sei lá, 15 quilos de polvo pronto já. Então, deve ter, né, pra você fazer 15 quilos de polvo pronto, você gastou 35, 40. Pô, mas foi legal pra caramba, porque vendeu pra caramba, Sim. fez uma grana legal Sim, cara. Muita gente. Eu fiz com a Mariana do Bar da Frente, Rodrigo do Costelas. Que irado. O Tuninho do Momo, pô, Bode Cheiroso. E fez relacionamento Bar da Gema. Galera, conheci essa galera toda nesse momento, assim, né, cara? E a gente foi fazendo, e a real é que eu comecei a vender muito e, consequentemente, a doar muito. Então, teve dia que a gente, eu não vou lembrar o número assim, mas acho que foi o Edu do Quartinho, que falou, o Gabriel ligou pra ele, também não conhecia o Edu, inclusive se o Edu, espero que ele esteja gostando da minha franja, porque ele acha ela bem... É inspirada no Edu. Ele não gosta dela. O Edu é um galã, né? É um cara que a gente precisa que ele esteja aqui também. O Edu sempre fala mal da minha franja. Em breve vamos mandar uma mensagem pro Edu. Aí ele foi lá, cara. Eu adoro o 18 do Forte. Ele foi lá, a gente foi levar no Jongo da Serrinha, cesta básica, e cara, acho que foram 2 carros lotados, assim, foram 60 e poucas, 70 cestas básicas, tem foto. 70 cestas básicas da grande, e assim, era bastante coisa. A gente pagou, e não foi só isso, assim, não foi só a cesta básica, cara, a gente pagou conta, a gente, transferiu dinheiro. Que legal. Foi, assim, bizarro, a gente ajudou bastante gente, e, obviamente, eu ali, a gente, né, a marca cresceu, a gente conseguiu vender e conseguiu passar pelo período da pandemia, né? Isso sustentou a gente esse tempo todo. Esse tempo todo, cara. E chegou um momento que você decidiu fechar essa lojinha. Sim. E abrir uma fábrica, né? Sim. Aí foi um segundo momento ali eu já, nessa altura, já não tinha mais nenhum sócio, né? Na loja. Tava só você. Sim. E aí eu chamei um amigo meu que eu já conheci também através do Gabriel, mas a gente depois virou amigo, que é o Duda, que é meu sócio até hoje, né? Ele era de gastronomia? Ele era de gastronomia. Não tem formação de gastronomia, mas ele trabalhava já no ramo, já teve restaurante e tal, e ele na época tinha uma cafeteria e eu forneci empanada para a cafeteria dele, que era um caso à parte também, né? Uhum. Ele pedia as empanadas tudo errada, ia na hora, uma loucura. Aí chamei ele e falou, cara, beleza, eu entro, não tenho muita grana, mas eu entro, mas assim, primeira coisa é fechar a loja. Ué? É só entra se a gente fechar a loja. Porque a gente já tinha um negócio, a gente já tava vendendo empanada congelada. Eu queria cortar um custo ali desnecessário. E a loja dava prejuízo, porque a gente tava no momento ali da pandemia de tudo fechado, a loja dando prejuízo, não tinha porquê, a gente não... manter. E a verdade é que a loja não sustentava, cara. Eu tinha um freezer, e tinha dia que tinha semana que eu vendia, tipo, 1.200 empanadas, entendeu? Delivery. Eu só entregava no sábado. Eu lembro disso. Então, eu tinha que produzir ao longo da semana. E aí, lembrando que eu tinha um forno só, o cooktop, era tudo a mesma coisa. E como que eu fazia para guardar 1.000 e poucas empanadas num freezer? Eu não tinha nem espaço, cara. Tinha espaço. E aí era tipo loucura. A gente ia forrando o freezer, colocando empanada e tinha que esperar congelar para colocar em... Tipo, era empanada até o teto do freezer. E aí eu acabava de produzir sexta-feira, 1h30 da manhã, ia pra Barra, eu morava na Barra na época, voltava às 7. Cara, que guerra, para começar a embalar as empanadas, os motoboys esperando pra ir levando, e aí era isso, cara, era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí todo mundo já viu que deu certo, começou a cair pra dentro pra ajudar. Sim,
Tipo, não tinha escolha também, né, Não cara? tinha escolha, Não tinha escolha. Me ajuda não que eu tô tinha escolha, precisando. Cara, não tinha escolha, é isso. Cara, ó, dia. E a galera aí, era um caos, cara, era um caos. E tinha uma parada seguinte, eu falei, cara, eu vou entregar em todos os lugares do Rio. Em todos os lugares, não interessa. Então eu ia entregar em Campo Grande, cara. Caraca. Pegava o carro e ia levar um pedido em Campo Grande e voltava. Então, tipo, sabadão pra mim acabava 1 da manhã, Entregando até eu acabar empanado. tudo, voltava e tal. Fazia quantas entregas por dia? Pô, em média? cara, muitas. Acho que teve um dia que a gente fez. Acho que foram cento e muitas, assim, 160, Caramba. 170 entregas. E assim, só que eu tinha que embalar tudo, né, cara? Era uma loucura, assim. Eu tinha uma maquininha de embalar desse tamaninho, só que eu tinha que montar pedido por pedido. Então, tipo, você pedia uma de carne, uma de quê? Caralho. Eu ia montando em bandejinha por bandejinha, cara. Personalizada, botando o nome de cada empanada atrás em etiquetinha. Coisa de maluco. Inacreditável. É muito guerreiro, cara. Coisa inacreditável. Aí eu fazia isso, e aí acabava no sábado, madruga. Aí domingo era o dia que... Não, minto, a loja funcionava. Domingo a loja abria, porque a gente tava com a loja funcionando ainda no delivery e tal. Domingo a loja abria, eu tinha que estar lá. E segunda, que era o dia da minha folga, era o dia que eu e o Gabriel entregávamos as cestas básicas. Então, acordava cedo, ia pro mercado, comprar cesta básica e tal, botava no carro e ia entregar. E a gente ia entregar as cestas básicas também na casa de todo mundo. Então, um cara que, porra, a gente foi fantástico, em todos os né? lugares. Santa Cruz, parabéns, Campo Grande. Velho. A gente ia levar na casa da galera, entregar. Pô, tem uma cesta básica pra entregar pro cara lá em Campo Grande. Aí, pô, vamos lá. Aí chegou uma hora que eu falei, Gabriel, pô, faz o seguinte, cara, liga pro cara, vamos fazer um pix pra ele, pô. É melhor, de repente, até o cara, né, vai gastar combustível. Precisa de outra coisa e tal. Aí foi que a gente meio que mudou e tal. Estratégia. E aí foi isso. Aí esse meu sócio entrou. Aí eu falei, beleza, a gente já tem um business, vamos fechar a loja. Vamos vender congelado. Aí a gente não tinha onde produzir, né? Aí a gente conseguiu uma fábrica no centro, sublocada, que foi uma sorte também. Uma fábrica que já tinha funcionava os equipamentos, Não, era equipamento de primeira, equipamentos que eu não tenho até hoje. Você alugou ela? Aluguei, assim... Até hoje é a mesma fábrica? Não, o cara me cedeu um espaço numa fábrica, ok? Um cliente e tal, falou, cara, eu conheço um cara que tem uma fábrica no centro que tá parada, ele não tá usando, pode ir lá. Quando eu cheguei, era uma fábrica, assim, dos sonhos. Só pra você ter ideia, ele tinha 3... amassadeiras da prática de 80 quilos com um sistema de hidráulico que jogava água na maceira na temperatura que você queria. Eu tinha um ultracongelador, tinha coisa maluco. Num valor que não pagava nem... o uso do equipamento. Nada. Aí eu falei, cara, beleza, eu não tinha equipamento, não tinha nada. Fui pra lá e funcionei. E é aquela hora que rola. Os anjinhos aqui. Mas aí você tá se tratando de Diogo, cara. Você não pode falar alto, porque eu sou assim, eu sou o inacreditável, assim. As coisas que acontecem comigo são inacreditáveis. Aí a gente começou a funcionar lá, e a galera aí, eu levava a galera lá, e a galera falava, caraca, mano, porra, que irado. Eu falei, cara, eu tô pagando tanto. Tipo, era muito barato que eu tava pagando. Aí a galera, pô, cara, tem uma coisa aí. Eu falei, não tem, pô, o cara quer que... Aí quem era o dono dessa era um cara que ele tinha... Esse cara, você montou um altar pra ele ali, né? Calma, pô. Ih, vai dar problema. Vai ter óbvio. Aí, o que era? Ele era um cara, teve uma fábrica de salgados, de uma marca famosa, não vou falar o nome, e aí ele tava com outra produção, ele tinha todo o maquinário e tal, tudo funcionando lá, beleza, a gente podia usar tudo, cara, a gente, pô... Só que tinha uma parada que ele não tinha falado. Ele tava com vários problemas financeiros sérios e tava rolando na justiça porra, acabei de falar isso e esqueci o nome. É quando confiscam os bens, né? Confiscar mesmo. É porque tem um outro nome, sei lá. Enfim. E a gente tinha um acordo pra ficar 6 meses lá. Chegou um dia, chegou no segundo mês, ele chegou pra mim numa quinta-feira, falando assim, cara, olha só, saiu a liminar lá, vamos confiscar tudo. E os fiscais vêm na segunda, e tudo que tiver aqui vai ser recolhido, tudo, e não adianta nem eu pegar as coisas e levar pra outro lugar, porque já tá tudo fichado, então tem que estar aqui. Então, cara, é isso, o pouco das coisas que eu tinha, eu só não podia ficar lá, como eu não tinha nem pra onde levar, porque eu tinha que tirar tudo de lá. Vixe, de quinta para segunda.
quinta pra segunda. E isso, tipo, eu tinha acabado de entrar. Aí eu falei, cara, pô, beleza. Ok, vamos resolver. Aí eu joguei no grupo Do Resistência? Acho que foi no Resistência, eu perguntei pra alguém, enfim. Falei, galera, preciso de algum lugar pra produzir. Segunda-feira eu já tô sem ter onde ficar. Segunda-feira não, né? No final de semana eu já não tenho. Semana que vem eu já não tenho onde produzir. Aí foi que entrou a Dandara. Você conhece a Dandara? Afro Gourmet. Lá do Grajaú. Cara, não, mas gostaria. Ela é foda também. Tipo, Dandara me mandou, não me conhecia, nunca tinha falado com ela. Cara, tudo bem? Ó, eu tenho um restaurante no Grajaú, fechei por causa da pandemia, tá lá, tá alugado ainda, tem luz, tem fogão. Te ofereceu tem lugar. Coisa, você quer pegar? Eu falei, quanto é? Aí ela falou pra mim o aluguel, eu falei, pô, cara, quero agora. Aí ela, então, beleza, passa aqui, eu te levo lá, te mostro. Saí de onde eu tava, fui lá, ela mostrou o restaurante. Caramba, me que deu a sorte, chave, hein, cara? me deu a chave e falou, toma aí. Rapaz, tu tem sorte mesmo. Eu tô falando, eu tenho sorte. Aí eu falei, beleza. E aí aquela parada foi bom pros dois, cara, porque ela me deu a chave, eu paguei, óbvio, né? O aluguel que tava ali. O aluguel que tava ali, porque ela ia ter que entregar, fiquei pagando. E aí a gente continuou fazendo as entregas, continuou todo o processo. E aí entrou uma questão que era o forno, eu não tinha forno, né? Porque o forno dessa fábrica que eu usava era deles, que eram de 4 câmaras, grande e tal, porque nessa altura eu já tava com um fluxo que não dava para fazer num forninho normal, pequeno, né? E aí, né, eu sabe que o forno é fundamental. É fundamental e é caro pra caramba, eu não tinha grana. E aí o que eu fiz? Eu liguei para um cara que é fabricante, e quem me indicou esse cara também foi o Lucas, que eu te falei, lá da Estação das Máquinas, porque eu falei, cara, eu preciso de um forno que chegue nessa temperatura, que seja de lastro e tal. O cara falou, cara, essa marca aqui. E aí eu liguei pro cara, uma fábrica, enfim, né, pequena, do Rio, forno, beleza, eu liguei pra ele, falei, cara, tudo bem, olha só, meu Diogo, beleza, me apresentei pro cara, fui lá, conversei com ele, falei, cara, eu preciso de um forno. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar, preciso de um forno usado. Aí ele, beleza, tem de um cliente meu, de um restaurante lá e tal, e ele quer vender. Aí eu falei, beleza, então tu vai fazer o seguinte. Eu falei isso pro cara, falei assim, você vai comprar o forno, porque eu não tenho dinheiro. Você compra o forno, me dá o forno, me empresta o forno, beleza? E eu compro o forno de você depois. E assim que as paradas melhorarem, eu compro um forno zero contigo. Desse jeito? Desse jeito. E o cara foi na tua. Aí ele falou assim, beleza. Puta que beleza. Pariu. Aí ele foi... Tu é foda, cara. Aí eu fui buscar o forno num caminhão, cara. O forno pesava 700 quilos. Eu fui num caminhãozinho pequeno, numa picape. Aí eu olhei e falei, cara, fudeu, eu tenho que levar esse forno. Aí o cara, não, cara, tem que ser num reboque. Eu falei, pô, beleza, mas eu não conheço não. Ele falou, então peraí que eu vou ligar pro cara aqui que faz o meu frete. Aí ele mandou o cara lá, o cara pegou tal. Aí eu botei o forno onde a Dandara tinha um restaurante. Aí botei ali e comecei a produzir com o forno do cara. Entendeu? Com o forno do cara. E aí tem mais... A gente tem tempo ainda? Tá chegando no final já. Caralho. Eu não vou parar essa história, não vou terminar enquanto eu terminar essa história. Tá chegando no final. Aí, cara, o que acontece? Aí já começa a chegar na fase que a gente tá agora. Eu tava ali na Dandara e tal, foi até um pouco antes disso. Eu tava no centro ainda. Quando eu estava no centro, naquela fábrica, que eu fiquei pouco tempo, toco meu telefone, Kátia Barbosa. Diogo, tudo bem? Quem conhece a Kátia Barbosa sabe como é que ela é. Assim, e aí, tá fazendo o quê, cara? Olha só, tem um negócio aqui. Tem uns caras que pediram pra mim pra eu fazer uma massa e não sei o quê, mas eu não quero fazer massa. E eu falei pra eles que eu ia indicar o melhor cara do Rio pra fazer massa. Aí eu falei assim, ele não atendeu e tu tá me ligando. Aí ela, não, pô, é tu mesmo, olha só. Vem aqui. Aí, beleza, eu fui lá. Lá na praça aqui, na Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira. Aí ela falou pra mim, ó, é isso, cara, é isso aqui, tá aqui a ficha técnica, tá aqui a receita, faz a massa. Beleza. Cara, assim, eu peguei aquela parada, eu falei, pô, meu irmão, eu não sei porquê, eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso aqui funcionar. E era o quê?
Então, era o seguinte, os meus sócios hoje, né, que eu tava te explicando, eles têm uma empresa que chama Nandina, que é o Grupo Nandina, que é uma empresa de expansão de marcas. Uma planta japonesa, inclusive. E eles, nessa época, eles são franqueadores master da Oakberry, né, na marca de açaí, no Rio de Janeiro e no México. Tá? Então, uma das primeiras franquias da Oakberry fora de São Paulo foi a daqui do Rio. Não vou confirmar que foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Então, eles fizeram toda a expansão. A primeira loja da Oakberry no Rio, quem abriu foi o meu sócio, né? O Diego. Eu tenho dois sócios lá, o Diego e o Bicudo. Bicudo é sobrenome dele. Tá? Luiz Felipe Bicudo e o Diego. E a primeira loja da Oakberry, no Rio, foram eles que abriram como franqueados. Eles, vamos abrir uma franquia. E a loja, enfim, demorou, deu certo, eles abriram outra e viraram franqueados master. E eles são, o Rio de Janeiro é a segunda maior praça da Oakberry, né? A Oakberry tem loja no mundo inteiro. No mundo é a segunda? O maior número de lojas da Oakberry fora de São Paulo é o Rio de Janeiro. É São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eles que expandiram tudo, né? Então eles sabiam muito de expansão de negócio, de franquias e tudo mais. E aí, eles tiveram uma ideia óbvia, falou, pô, cara, a gente sabe fazer tudo, a gente tem todo o processo aqui, só que a gente não tem um produto nosso. A Oakberry não é nossa, nós somos franqueados machos, temos um contrato comercial. Então vamos desenvolver uma marca nossa. Beleza? E os caras são, assim, e um dia que você quiser também falar um pouco mais sobre franquia, e eu acho que é legal porque, assim, muita gente como eu, lá atrás, quando tinha minha lojinha no Maitá, e a galera que escutou minha história vai entender exatamente o que eu tô falando, no Maitá, eu pensava em fazer franquia. Já pensava naquela época, porque é um produto altamente franqueável, sim, né? Mas eu não tinha a menor noção do que era franquia. Sim. E eu não tinha eu não tenho a menor condição de fazer franquia, Diogo, entendeu? Então, mesmo porque o processo para fazer a formatação é longo e custoso, né? Sim, mas eu diria que esse é o menor dos problemas, cara. A formatação, você contrata uma empresa e a galera toda hora recebe, a gente viu aqui sua empresa, ela tem perfil e tal. Quem tá ligando ali é uma formatadora de franquia, ela vai te dar documentação e tal para virar uma franquia, que já é uma parada meio padronizada, eles vão fazer, tem documento, que é super importante. Mas cara, o outro lado, entendeu? O atendimento, a implantação, os processos e sabe? O suporte, cara, é uma coisa assim, é surreal, cara. É muito longe do que eu conseguia imaginar. E aí, voltando até, tem uma parada muito engraçada, que eu tenho uma amiga que é casada com o dono da Lecador, que é o Gustavo, né? Que é um cara que já tá no mercado há muitos anos, franqueado, sabe muito. Na minha primeira semana de loja de Humaitá, eu liguei pra ele, não conheci o cara, acho que se ele cruzar na rua comigo hoje, ele não sabe nem quem eu sou, provavelmente, mas ele é marido de uma grande amiga minha, eu pedi tal contato, ela me deu, falei com ele, o cara falou na hora, falou, não, vou aí, amanhã, o cara pegou o carro, foi lá na minha loja, eu aceitei com ele, e quando ele sentou, eu comecei a indagar ele sobre franquia, no Maitá, cara, com uma semana de loja. Aí o cara perguntou pra mim qual era o CMV do meu produto. Você não sabia responder. Eu não fazia ideia do que era CMV. Eu nunca mais falei com ele. Eu vou ligar pra ele qualquer dia, porque eu vou falar pra ele que agora eu sei o que é CMV. Então, assim, eu tinha a menor ideia das paradas. E eu já, nesse ponto, eu pensava em ter franquia. Eu então, fiz assim, um podcast aqui com o Flávio, do Babo, né, que é sócio lá do Elias Charame, que é contador, e a gente falou muito sobre isso, sobre CMV. E com o Ian também, que é um consultor muito conhecido no mercado. Importantíssimo, não, né? É a base, né? É a base, cara. É isso. Tu não faz nada sem saber o teu CMV. E aí eu tô falando, isso, eu fui saber meu CMV agora, tá? Agora nessa nova fase da Lapanata. Porque, obviamente, também, que esse Diogo do Maitá e tal, é maneiro, eu gosto de contar história e tal, mas ele, assim... Ficou ali no aprendizado, né? Hoje eu sou completamente diferente, mas assim, completamente diferente, até porque eu não tive escolha, assim, eu não poderia não ser diferente, né? Sim. Ficar claro aqui ouvindo as coisas que eu fiz e passei e tal. Até com quem você se envolveu, isso, né? E aí você, enfim, aí a Nandina é isso, e eles criaram uma parada que é o seguinte, cara,
E já existe, tá? A primeira loja tá funcionando no Bondinho, e daqui a pouco eles vão começar a expandir e tal. A primeira loja do Bondinho é uma loja própria deles, teste. Mas eles fizeram o seguinte, cara, eles pensaram em uma coisa super básica, que é pastel com caldo de cana. Tá? Só que o que eles fizeram? Eles compraram uma empresa, que na época também estava começando e tal, que chama Cana Mais, que é um caldo de cana engarrafado, natural, que tem 3 sabores, o natural, o limão e o abacaxi. Uma delícia, Cana Mais o nome. Eles compraram essa empresa e contrataram uma pessoa para desenvolver uma massa de pastel, que na época era uma massa tipo natural, uma massa, enfim, coisa de maluco lá, umas receitas meio doidas. E tinha sido isso que a Kátia tinha pedido para eu fazer, as massas. Entendi. E contrataram a Kátia Barbosa para fazer o recheio. Só que esses pastéis, eles não são pastéis normais. Eram pastéis que chegam congelados e só finaliza na loja com... Eles já são fritos antes e finaliza num forno, tipo, ultramoderno e tal. E esse era o projeto deles. Então, assim, você ia passar no shopping, ia ter um standzinho pequeno que ia te servir pastel com caldo de cana em qualquer lugar, sem fritura do local. Tipo, pô, ideia maneiríssima, né? Super franqueável e tal. Só que os caras não entendiam, assim, da questão gastronômica da parada, da receita e tal. Não é o business deles. E aí, a Kátia me chamou pra fazer a massa. E eu conheci eles através da Kátia, que me levou num teste um dia com eles, porque eu tinha feito a massa, a gente foi testar, conheci os caras, a gente fez 1, 2, 3, 4 testes dessa massa, desse pastel, que chama Feira Mais o nome, e quando eu conheci eles, cara, tipo assim, o Duda, né, que é meu sócio, ele, assim, eu falei isso pra ele no segundo dia, assim, no segundo encontro que eu tive com os caras, eu falei, cara, assim, esses malucos, a gente não pode desgrudar desses caras, mano. Esses caras vão assim, o nosso caminho vai mudar. Vai ter que cruzar com o deles de alguma forma, porque, porra, você imagina, os caras são uma expansão de negócio, só sabem fazer isso e fazem muito bem. Só sabem fazer essa sacanagem, fazem outras coisas, mas assim, fazem muito bem. Porra, a gente tem uma marca que é super franqueável, já tá no mercado, embora seja um nicho ali pequeno, mas, porra, já tá pronta. Aí eu esperei, a gente marcou uma reunião no escritório deles, que já tinha uma galera trabalhando e tal. Aí eu falei, porra, é hoje. Aí eu falei, cara, vou levar aí e tal, porque eu ia falar sobre custo da massa e tal. Eu falei, cara, posso levar nossas empanadas? Né? Nessa altura eu já sabia que a gente trabalhava. Eles, não, lógico, pô, traz. Aí, cara, eu comprei umas 2 caixas grandes de pizza, assim, maneira. E eu tava tão e aquela parada que a gente falou primeiro, assim, eu tava tão na fissura, tipo assim, cara, tem que ficar perfeita a parada. Que eu pedi pro meu sócio parar o carro na porta do restaurante, o forno ficava bem na saída. Eu deixei a porta, olha que loucura, deixei a porta aberta, a caixa de das pizzas aberta na frente do forno, peguei umas 4 pessoas que estavam trabalhando ali, botei uma espátula na mão de cada um, falei, eu vou tirar o tabuleiro do forno, vou botar aqui, cada um pega uma empanada, taca na caixa, fecha, eu vou entrar no carro, a gente vai direto pro escritório. Se eu pudesse, eu levava o forno passar lá na hora. Eu queria que chegasse mais quente possível. Aqui chegou pelando. Então, quando eu cheguei lá e abri as empanadas, pô, a galera tava... O cheiro subiu, as empanadas quentinhas, aí já tinha uma galera lá que já conhecia o produto e tal. Marketing purinho. Quando o cara comeu, e aí, modéstia à parte, assim, o produto é realmente muito bom. Quando o cara comeu, eu tinha certeza que ali na hora ele falou assim, porra, esse produto tá muito mais pronto que o pastel, que é muito bom também, mas pô, esse produto tá pronto, né? E aí não deu outra. Aí nesse dia lá, a gente conversando, porque eu ia fazer a produção para eles do pastel, a conversa era essa. Eu desenvolvi o produto e as 3 massas originais caíram. Eu falei, cara, esquece isso. Massa de grão de bico, cara, beleza, mas assim, é massa de pastel, mano. Vamos fritar isso e vamos vender, entendeu? Porque é pastel, pô, é bom, vambora. E aí... Pastel é memória afetiva, né? E é isso. E aí a gente... E aí nessa época, eu já tinha alugado o imóvel da fábrica que é hoje na Praça da Bandeira. Eu tinha alugado o imóvel sem conhecer os caras, entendeu? E sem ter dinheiro, mas eu aluguei o imóvel. A gente já tava produzindo e tal. Eu tinha dinheiro pra pagar o aluguel, mas não tinha dinheiro pra fazer obra nenhuma. E o imóvel tava no 0, mas eu aluguei o imóvel. Então quando eles me conheceram, eu já tinha um imóvel,
Já tinha o produto, para fazer a fábrica. Não, e para produzir os pastéis dele, porque essa era a preocupação deles também. Esse foi o elo. Aí a gente foi conversar nessa reunião, a gente foi conversar sobre, e aí, vamos produzir? E aí foi que eu falei pra eles, galera, eu vou produzir, só que é o seguinte, eu tenho um imóvel só, não tem mais nada lá dentro. Eu não tenho macieira, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para fazer o pastel. Eu preciso montar. Então, eu sugiro o seguinte, tem alguns equipamentos que são usados para os dois, tanto empanada quanto pro pastel. Vocês compram, eu não tenho dinheiro para comprar, vocês compram, investem e eu pago para vocês em pastel. O poder de convencimento é monstro. Eu pago para vocês em pastel, pô. E beleza. E ficou nisso e fui embora. Nesse mesmo dia eles me ligaram. Falaram, cara, pô, a gente tava pensando aqui, não faz sentido de repente, então, pô, você tem a Lapanato, você tá com dificuldade, grana, de repente não faz sentido a gente trabalhar juntar, junto. Entendeu? Eu tinha acabado de vender, tipo, 20% da Lapanata para um grande amigo meu, porque ele amava a Lapanata, é meu amigo, e me falou assim, pô, beleza, cara, eu viro sócio aí, eu acredito na marca, tal, só que não tinha nada de nada, era só a marca mesmo. E o cara tinha acabado de comprar, entendeu? Aí, porra, não tinha como, porque o cara era só investidor e tal, eu tive que voltar na casa dele 3 dias depois, sei lá, uma semana depois. E esse cara, Felipe e Renata, a esposa dele, esse maluco é... Se um dia eu ficar rico, ele tem 20%. Não, ele tem 20% de tudo que eu ganhar. Porque eu cheguei na casa dele, conversei com ele, com a esposa e tal. Eles investiram o dinheiro, botaram lá e tal, fizemos um planejamento. Tipo, sei lá, cara, um tempinho depois eu sentei com ele e falei, não, cara, vou aí pra falar com vocês, cara, é isso. Aconteceu e tal, óbvio que eles têm, né, a vida financeira deles não dependia disso e tal. Falei, cara, aconteceu e eu preciso. Ele falou, cara, não sei nem porque tu veio aqui pra falar isso, porra. Tá feito, vambora. Tá tranquilo, pô, tô feliz, amarradão e tal. E até hoje, olha que parada maneira, ele saiu e no dia da inauguração da Lapanata, da loja daqui de Ipanema, que foi ele foi o primeiro a chegar. Aí ele, assim, até hoje ele bota foto e compra a Lapanata, marca, entendeu? Como se ele fizesse, e faz, né, pra caramba, né? E faz parte. E aí foi isso, cara. A gente montou a fábrica. Então hoje a gente tem uma fábrica na Praça da Bandeira, que é bem estruturada, maneira, tem todos os equipamentos, a gente tem... Hoje em dia você produz quantas empanadas por mês, por semana? Cara, agora a gente está produzindo uma média de 50, 60 mil por mês de empanadas. Quantos pontos de venda? A gente tá com 11. E vão para quantos? Até o final de agosto, acho que vai para 14, se eu não me engano, assim. Muito legal, isso, a né? média, a meta até final do ano, umas 20 lojas fechadas, assim, né? E como é que o pessoal consegue comprar as empanadas atualmente? Loja física, plataformas? Só loja física. Só loja física? Só loja física. Assim, tem os deliveries, né? Hoje nas lojas a gente também vende as embalagens delas já assadas e congeladas para você levar, mas a venda é direta tem delivery, mas é direto pela loja. Pela loja. Aí tem que ser na região. Então a gente tem na Barra, né? Aqui no Rio a gente tá com loja na Barra, vai abrir no Bar Garden, e vai abrir um outro ponto agora na Barra, que é no América Shopping. Aqui na Zona Sul a gente tem Botafogo, Ipanema, Shopping da Gávea, Copacabana, Leblon, acho que é isso, e Shopping Tijuca, que aí já é um modelo de carrinho novo e tal, pequenininho. E aí a gente tem duas em Petrópolis, uma em Itaipava e uma em Belo Horizonte, que aí Belo Horizonte... Que história, hein, cara? História de persistência e sangue nos olhos para fazer um produto que você acreditava acontecer, né? É isso. Acho que persistência, sorte e o produto, cara. A sorte acompanha quem tá trabalhando, né, bicho? Não, isso aí sem dúvida. A sorte não cai a sorte é importante, mas as coisas não caem do céu. Não. As coisas acontecem para quem tá fazendo por merecer. Eu concordo com isso também, assim, acho que é um pouco de... Acho que é, assim, tem um pouco de sorte sempre, mas... E aí você chama a sorte, né, cara, as pessoas, elas chamam a sorte do jeito que elas quiserem, né, mas é sorte e, cara, mas assim, sem dúvida nenhuma, primeiro
pô, muito trabalho, cara. Sem dúvida. Muito trabalho. E você aí sabe disso, né, cara? Porra, e como Muito. sei. E a questão da qualidade, né? Porque foi uma parada. Quando a gente se conheceu, e não tem muito tempo, né? A gente se conheceu também nesse período aí de pandemia e tal, no Café ao Léo. Foi lá, foi no Café ao Léo. Foi. Isso. E aí o Gabriel falou assim... você tava com o Gabriel, né? Isso. A gente devia ser uma segunda-feira, porque era o dia que a gente saía das entregas e ia pra lá tomar o café. E aí, assim, ele falou, porra, tu tava lá, e a gente trocou uma ideia. E aí, quando a gente saiu, ele, pô, cara, tu conhece o Menandro? Eu falei, não, cara, não conheço. Ele, porra, cara, tem que conhecer esse cara. O produto dele, tipo, o Gabriel falando, né? Cara, o produto dele, assim, ele é muito foda e tal. Falou pra caramba. E isso é uma parada que, óbvio, né? Todo mundo, acho que, assim, é unânime essa parada em você. E por isso que eu comecei falando sobre isso, né? Eu trabalho sobre muito a qualidade. Assim, não, trabalha pra caramba, mas, assim, eu vejo isso... Tenho essa visão e tenho essa impressão desde que eu te conheci, que é a questão do, cara, assim, não, tem que ser muito perfeito a parada. Se você não buscar, assim, a perfeição, tu não vai chegar nem perto dela. Buscar a qualidade máxima possível. Exatamente, né? cara. Em todos os processos. Até onde eu consigo chegar, é isso né? aí. É isso. É isso aí. Irmãozão, cara... Sucesso obrigado, merecido. Cara. Obrigado por compartilhar essa história aqui com a gente. E, cara, eu tô fascinado aqui. E agora eu vou. Agora a gente se deu tem bem. Tem carne aqui. Apimentada. Aliás, esse bonezinho aí é meu, teu, né? É teu. Esse bonezinho eu não aqui tenho mais nenhum, né, cara? Eu não tenho nenhum. Mas a galera da Praça da Bandeira, todo mundo tem. Esse aqui é meu e ninguém tasca. E tem carne apimentada aí ainda? Eu só como carne apimentada. Tem. Aqui, ó, carninha apimentada. É a única que eu como. Vilaça, Dani Di, cai pra cá que acabou o programa, mas tem empanada ainda.